Fechamos essa janela que tinha aqui em casa e fizemos uma técnica de isopor que ficou extraordinária. E vamos te apresentar o tutorial para você fazer aí na sua casa. O primeiro passo é encontrar um molde redondo. Esse molde pode ser um prato, pode ser um copo, uma bandeja ou qualquer outra base redonda que você tenha, com o diâmetro que você escolher. Como nossa parede era grandinha, a gente escolheu um círculo com diâmetro de 40 centímetros. Apesar da técnica ser toda feita com isopor, você precisa fazer o molde inicialmente em algum papel ou papelão. Aqui a gente está usando papel metro. Com o círculo desenhado no papel, você vai precisar encontrar o centro dele. Como aqui tem 40 centímetros de diâmetro, a gente vai medir 20 centímetros na vertical e 20 centímetros na horizontal. Se o seu círculo tiver 30 centímetros, você vai ter que fazer a marcação em 15. Se ele tiver 20 centímetros, você vai ter que fazer em 10. Sempre a metade do seu círculo é onde você vai marcar. Depois das marcações feitas, você vai fazer uma linha na horizontal e uma linha na vertical, que vão te ajudar a desenhar as pétalas de uma forma simétrica e a chegar ao desenho que estará lá na parede. Para fazer as pétalas, você vai utilizar a mesma base redonda que você utilizou para fazer o círculo. Basta alinhar as duas pontas dela com as marcações que você fez na vertical e na horizontal. E aí você passa o lápis desse jeito que está sendo feito. Você vai precisar repetir esse processo 4 vezes, nas 4 pontas, sempre utilizando a mesma técnica. Esse formato circular com as 4 pétalas é exatamente o mesmo que vai ter que ficar na sua parede. Para fazer os moldes no isopor, você precisa cortar uma dessas pétalas para usar como base. Com uma pétala cortada, você não precisa cortar as outras, inclusive ela pode servir para você se basear no desenho na hora de colar na parede. Se você quiser conferir o tamanho, dá para colocar a pétala em cima dos outros desenhos e ver se está do mesmo tamanho. O próximo passo é desenhar as pétalas em cima do isopor. Eu peguei esse daí só para demonstrar para vocês como é que tem que ser feito, mas o ideal é que vocês utilizem a placa de isopor inteira, sem essas reentrâncias que estão aí, desse círculo e dessas faixas. E apesar de ter aquele formato redondo, é ideal que você faça as pétalas o mais juntinho possível para aproveitar todo o isopor. Esse isopor que eu usei na demonstração tem 3 centímetros, mas a altura ideal do seu é de 1 centímetro. Finalizando os moldes, é hora de fazer as marcações na parede. Você vai utilizar a mesma bandeja que você utilizou para fazer os seus moldes e vai colocar uma do lado da outra, até que a sua parede fique tomada por círculos do teto até o chão. Uma dica interessante aqui é que no primeiro círculo que você desenhar na parede, você pegue a pétala que você recortou de papel e coloque em cima desse círculo e faça um desenho com lápis, para ver se realmente está do mesmo tamanho. Na hora de cortar suas pétalas do isopor, utilize um estilete bem amolado para não ficar falhas nas laterais, porque você vai ter que cobrir isso com massa corrida. Para colar a peça na parede, você vai utilizar massa corrida. Algumas pessoas perguntaram se pode passar a massa corrida por toda a peça e lixar e deixá-la prontinha para já colar. Na experiência que nós tivemos, a peça ficou muito mais pesada e acabou que na hora de colar a gente acabava amassando um pouco as laterais. Então a gente preferiu fazer assim, mas você pode tentar da forma que for melhor para você. Com todas as peças bem coladas na parede, você vai começar a emassar tanto a parte de cima quanto a parte lateral de todas as peças. A gente utilizou massa de saco porque é muito mais barata do que a massa em lata e em algumas peças precisamos reforçar e passar 2 vezes. Deixamos a massa endurecer por cerca de 24 horas e começamos o processo de lixar. Utilizamos primeiro uma lixa grossa e depois uma lixa fina para fazer um acabamento melhor. Na hora de lixar a lateral, tente deixar um pouco mais arredondado, porque isso deixa a peça mais natural. Não levamos os círculos até a parte de baixo, porque deixamos espaço para o rodapé. Depois que a gente lixou tudo, a gente pegou uma escovinha de sapato e foi passando nas laterais, na parte de baixo, de dentro, de fora, enfim, ao redor de toda a peça, para deixar ela o mais limpa possível. Esse processo todo de colar, emassar e lixar só demorou 2 dias e o melhor de tudo, a gente gastou apenas R$ 44. Então, se você curte reformas econômicas, se inscreve no nosso canal para dar aquela força.